início neste momento ao evento Clínicas Digital. Apresentaremos a certificação digital nos documentos do prontuário eletrônico, a implantação do sistema de gerenciamento e arquivamento de imagens médicas no AGH, o projeto do novo data center do Hospital de Clínicas e URGS e o projeto de parceria com o Ministério da Educação para repasse do modelo de gestão para os demais hospitais universitários. Exibiremos a seguir o vídeo que apresenta brevemente estas novas tecnologias e projetos. Um hospital público, geral e universitário com múltipla atuação na área da saúde, prestando assistência aos cidadãos, formando recursos humanos e desenvolvendo pesquisas científicas. Assim é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, instituição integrada à rede de hospitais universitários do Ministério da Educação e vinculada academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Clínicas atende, com padrão de excelência, 62 especialidades, disponibilizando desde procedimentos simples até os mais complexos, a uma clientela formada, em sua quase totalidade, por pacientes do Sistema Único de Saúde. Plenamente integradas a estas atividades, ocorrem as de ensino, formando e qualificando recursos humanos nos níveis de pós-graduação, graduação e ensino médio, e as atividades de pesquisa, atuando na geração e difusão de conhecimentos em saúde. Nestes quase 40 anos de atuação, os investimentos do Clínicas na área de tecnologia tornaram-no reconhecido como um dos hospitais mais informatizados do país, através do desenvolvimento interno do sistema próprio, o Aplicativos para a Gestão Hospitalar, AGH. O processo de atendimento ao paciente foi sustentado pelo conceito de prontuário único, adotado desde a fundação do hospital. A partir de 2002, foi introduzido o prontuário eletrônico do paciente. Atualmente, todos os registros clínicos do hospital são exclusivamente eletrônicos. Com isso, toda a equipe assistencial tem acesso às informações necessárias a qualquer momento. Preocupado com a autenticidade e validade jurídica do prontuário eletrônico e obedecendo à legislação do Conselho Federal de Medicina, o Clínicas introduziu a certificação digital de documentos de prontuário, de acordo com a tecnologia da infraestrutura de chaves públicas do Brasil, ICP Brasil. Este projeto exigiu a distribuição de 1.000 certificados digitais, a capacitação de profissionais, o desenvolvimento de software e a aquisição de equipamentos de ponta nesta área. O esforço permitiu a todos os médicos assinarem eletronicamente os documentos de prontuário dos pacientes atendidos. Na mesma linha de aprimoramento tecnológico, está sendo implantado o projeto Imagens, através do qual profissionais de saúde terão acesso, de qualquer computador do hospital, às imagens de tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas, endoscopias e ecocardiografias de seus pacientes, plenamente integradas aos seus prontuários. Além disso, o aumento na segurança de captura de imagens, a redução de custos com filmes impressos e a redução de perdas com imagens e exames repetidos são benefícios importantes aos processos assistenciais, administrativos, de ensino e de pesquisa. Este alto grau de tecnologia qualifica o atendimento ao paciente, principalmente no acesso e na transparência da informação, na segurança e na integridade dos registros clínicos. Desde sua Agradecemos ao CESUP, Centro Nacional de Supercomputação da URGS, que em parceria com a CGTI, Coordenadoria de Gestão da Tecnologia da Informação do Clínicas, realizou a produção deste vídeo. Registramos as presenças das seguintes autoridades:
Carlos Bozak, diretor da primeira Diretoria Técnica da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, André Kirchenheim e Sandra Pacheco, auditores federais de controle externo da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU, Arthur Lorenz, secretário estadual de Ciência e Tecnologia, professor Mauro Chepelevski, diretor da Faculdade de Medicina da URGS, professores da URGS, médicos e funcionários do Hospital de Clínicas, dirigentes de hospitais da Grande Porto Alegre e Porto Alegre, senhoras e senhores. Com a palavra, o presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professor Amarílio Vieira de Macedo Neto. No ano do 38º aniversário do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, talvez uma das palavras em maior evidência na instituição seja modelo. Muito se tem falado do modelo de nosso hospital, empresa pública de direito privado, que se destaca pela excelência na assistência, no ensino e na pesquisa, e seguramente pela gestão eficaz. Reconhecido ao longo de toda a história do HCPA, ele ganhou evidência ainda maior desde o início do ano, ao se tornar alvo de ataques que, contrariando o bom senso e o interesse social, intencionam transformá-lo em uma estrutura limitada e sem brilho. Foi em defesa deste modelo que, no mês de abril, em um emocionante ato público, mais de 2.000 pessoas abraçaram o Hospital de Clínicas, demonstrando o desejo de que esta instituição continue sendo sempre foi um dos esteios da saúde pública no Rio Grande do Sul e, por outro lado, inovador e reconhecido como um dos maiores centros de pesquisa qualificada na América do Sul. A atuação modelar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre nos últimos meses para fazer frente à epidemia da influenza A H1N1 mostrou a bravura dos profissionais desta casa ao se apresentarem para um serviço extraordinário e certamente arriscado, com a competência de sempre, a dedicação e a responsabilidade social. O que transforma em uma absurda injustiça propalar o Clínicas como um hospital elitista. O foco de nosso encontro hoje é outro, mas mais uma vez remete à condição ímpar do Hospital de Clínicas, empresa pública de direito privado, filiado academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Refiro-me à questão da tecnologia da informação, que sempre, de uma forma ousada, pioneira e inovadora, foi se incorporando aos mais diferentes processos do nosso hospital e hoje permeia a totalidade de suas ações, qualificando os serviços e alçando Clínicas à posição de liderança também neste quesito. É o Clínicas Digital. Exemplo disso são os 4 grandes projetos de tecnologia da informação que estamos apresentando no dia de hoje e que vocês tiveram a oportunidade de conhecer no vídeo apresentado há pouco. Hoje, sob a liderança de Maria Luísa Malvese, que mantém uma tradição de pujança e competência, somente este ano, para fazer frente aos novos desafios do AGHU, haverá um aporte significativo de vagas. Embora os projetos tenham crescido exponencialmente ao longo dos últimos anos. Mas o nosso velho GCIS enfrentou desafios e venceu com uma equipe de não mais de 50 pessoas, craques, dedicados e que têm um tempo médio ao redor de 15 anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sintam-se homenageados. Essa celebração de 38 anos tem tudo a ver com vocês. De um lado, temos 2 novas tecnologias incorporadas ao prontuário eletrônico. Uma delas é a certificação digital.
que confere autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos. O outro aprimoramento tecnológico, o projeto Imagens, possibilita que os médicos acessem em qualquer computador do hospital imagens de exames feitos por seus pacientes. A crescente consolidação do prontuário eletrônico traz consigo ainda um outro grande benefício, a preservação ambiental. É dentro deste conceito, combinando evolução tecnológica e ecologia, que o Hospital de Clínicas e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul lançam o projeto Data Center Verde. O quarto e último projeto que motiva o encontro de hoje é o AGHU-MEC, através do qual, mais uma vez, o Clínicas comprova a condição de referência entre hospitais brasileiros e sua permanente contribuição ao Sistema Único de Saúde. Em parceria com o Ministério da Educação, transformaremos o AGHU no sistema de aplicativos de gestão hospitalar dos hospitais universitários. Assim, disponibilizando a mais de 40 instituições da rede de hospitais do MEC essa tecnologia, agora em software livre e em ambiente web. O resultado será a padronização de práticas administrativas e assistenciais em todos os HUs, permitindo a implementação de iniciativas do MEC de forma sistêmica. Além disso, ao utilizarem os módulos do AGHU, os hospitais universitários poderão aprimorar os seus processos assistenciais, estendendo a todos os pacientes de todo o país inúmeras facilidades, como o prontuário eletrônico, que foi tão bem demonstrado, e os benefícios a ele relacionados. Com esses 4 projetos, a área de tecnologia da informação entra em uma nova fase, não só multiplicando os recursos à disposição dos profissionais e usuários da própria instituição, como também compartilhando com outros hospitais brasileiros. O HCPA é assim, segue qualificando seus serviços e fortalecendo ainda mais o seu modelo, o qual esperamos que possa continuar traçando uma trajetória de sucesso por muitos e muitos anos. Do governo do Brasil, temos o reconhecimento, sim, mas também necessitamos do entendimento que foi e é justamente este modelo de empresa pública de direito privado. Protegê-lo é fundamental. O Clínicas é diferente de outros hospitais universitários. É o primeiro hospital público e universitário a ser acreditado em nível 2 pela ONU. E agora a caminho da certificação pela Joint Commission International. Um dos hospitais que forma com certeza a elite mundial num quesito de emprego de TI e gestão alicerçada em TI. Todos os nossos pacientes têm prontuário eletrônico, os do SUS e os não SUS. Obrigado pela atenção, desculpem minha emoção e parabéns a todos nós por esses 38 anos do Hospital de Clínicas. Vamos ouvir o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Rui Vicente Ópero. Gostaria de cumprimentar inicialmente o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Arthur Lawrence, o presidente do Hospital de Clínicas, professora Marílio Vieira de Macedo Neto. Também saudar os outros membros da direção do nosso Hospital de Clínicas, o diretor da Faculdade de Medicina, professor Mauro Chapelevski, presidente do EduMed para a Educação em Medicina e Saúde, nosso palestrante, professor Renato Sabatini, auditores federais de controle externo no Tribunal de Contas da União,
demais autoridades, professores da URGS, médicos, servidores, estudantes, senhoras e senhores. Dizer que o Hospital de Clínicas é uma referência nacional é realmente um marco muito importante e que assume significados contemporâneos, não só pela qualidade e pela excelência, mas também pelo modelo de gestão e pela relação que tem com a nossa comunidade. Para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o seu hospital universitário é um exemplo, não só na parte acadêmica, como também na gestão. E hoje, ao celebrarmos esses 38 anos, ou começarmos as celebrações que se estendem ao longo da semana, nós temos o prazer de estarmos aqui firmando publicamente uma parceria que é a parceria que nós vimos aqui no vídeo, do data center comum entre a Universidade Federal e o Hospital de Clínicas. Esse que pode ser talvez visto como um pequeno feito, na verdade tem um significado muito grande, porque ele mostra a integração que a administração da Universidade Federal e a administração do hospital estão construindo, buscando parcerias comuns, buscando projetos comuns, buscando potencializar nestes projetos conceitos como é o conceito de um prédio verde, que é um conceito importante e que deve pautar todas as propostas que uma universidade de referência como é a URGS, um hospital de referência como é o Hospital de Clínicas deve ter. Para nós, esta parceria também administrativa, e é exatamente isso que nós estamos tendo com o nosso Centro Nacional de Supercomputação, com o nosso Centro de Processamento de Dados e com o Departamento de Informática e Tecnologia Informática do hospital, em um prédio único, é uma consolidação exatamente dessa relação que se vem construindo, não só no plano acadêmico, mas também no plano da gestão, no plano da administração. E isso só é possível se houver uma convergência de visões de mundo, de visões de missão, já que a missão da universidade e a missão do hospital têm confluências muito importantes. E essas confluências desaguam principalmente no servir a nossa comunidade porto-alegrense, a nossa comunidade gaúcha, de estarmos presentes nacional e internacionalmente. E esse é um dos propósitos da URGS e do hospital, buscar essa referência internacional também, de tal maneira que o ensino público, que a prestação de serviços de saúde pública, se mostre da forma como nós estamos e temos construído ao longo destes anos. Por isso, para nós, o dia de hoje tem um significado especial, porque ele, mais uma vez, consolida esta visão que a universidade e o seu hospital têm em comum, de que nós somos entidades públicas, entidades que estão voltadas para o interesse maior, que é o interesse da nossa comunidade. E é com grande alegria e com grande satisfação que nós vemos esses interesses e essas atividades serem reconhecidas como de referência no plano nacional. Quer dizer, o fato do Hospital de Clínicas e da sua gestão de TI ser escolhida como uma referência para os demais hospitais universitários é de grande significado. Quem conhece os problemas que os hospitais universitários nas demais unidades, instituições federais de ensino superior têm, sabe muito bem avaliar como que esta participação, esse comando do Hospital de Clínicas vai ajudar a que essa gestão dos hospitais universitários melhore, se potencialize, se desburocratize e se torne mais eficiente. Isso é uma
uma prestação de serviço extremamente importante para a saúde pública, para a prestação de serviços dentro do Ministério da Saúde, dentro do Ministério da Educação, e nós vemos que esse tipo de reconhecimento vem exatamente a partir do trabalho enorme que ao longo dos anos o hospital teve na busca de uma maior eficiência para a sua gestão, para a sua administração. Está de parabéns o hospital nos seus 38 anos, mas está também de parabéns pelos feitos que ele tem realizado e pela importância que ele hoje tem no cenário nacional, tanto no MEC como no Ministério da Saúde, como um hospital de referência para todas as suas atividades, não só as acadêmicas, não só as de pesquisa, mas agora também as de gestão. Muito obrigado. Agradecendo as presenças, encerramos esta cerimônia. Daremos início à palestra As 10 Tecnologias Mais Importantes do Hospital do Futuro, que será apresentada pelo professor Renato Sabatini. O professor Sabatini é diretor de Educação e Formação Profissional da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, é presidente do Instituto EduMed para Educação em Medicina e Saúde e coordenador do Centro Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde. Possui 40 anos de experiência em aplicações da informática na saúde, sendo consultor de inúmeros hospitais, organizações de saúde, universidades e instituições nacionais e internacionais. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui hoje, especialmente nessa data tão importante de inauguração desses vários serviços que colocam o HCPA realmente na frente do avanço tecnológico brasileiro dos hospitais. Quando a gente fala de um hospital do futuro, né, é uma coisa muito estranha, porque o HCPA já é, de certa forma, um hospital do futuro. E tem muitos hospitais que estão ainda no século XIX, como a gente sabe. Então, essa heterogeneidade tipicamente brasileira faz a gente ter duas reflexões. Uma é que realmente o Hospital do Futuro já é presente e nós vamos caminhar em direção a ele. Tudo que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, essas 10 tecnologias, não são realmente tecnologias do futuro, são tecnologias do presente. E a segunda coisa é que, como os chineses dizem, né, a dificuldade da futurologia é que nós não conseguimos predizer o futuro. Então, nós não conseguimos prever as rupturas que vão acontecer. Quem que imaginaria, por exemplo, a internet? Ou um país como o Brasil, que tem 140 milhões de celulares? Ou então todas as tecnologias maravilhosas de robótica, microeletrônica, nem mesmo os escritores mais ousados de ficção científica conseguiram prever tudo que a gente está acontecendo. E nós também não vamos conseguir prever o que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, o que eu vou falar para vocês é mais aqueles avanços que ainda são pioneiros em alguns lugares, mas que a tecnologia já existe ou está prestes a ser desenvolvida em massa e que certamente vão chegar ao HCPA e a outros hospitais brasileiros que têm condições de adotar essas tecnologias. Tá? Eu gostaria muito de agradecer a honra que me foi dada de estar aqui nesse evento tão importante, ter sido selecionado, né? A minha grande amiga Marisa Kruk, a Maria Luísa, que trabalhou comigo na Unicamp, ao Sérgio, a todos os professores que me colocaram aqui nessa honrosa posição. Então, falar sobre o futuro, falar sobre 10, né? Tem 100 tecnologias importantes no Hospital do Futuro, tive que obrigado a selecionar 10, inclusive por causa do tempo. Espero que vocês concordem com a minha seleção. Mas eu vou começar mostrando um filminho de uma grande empresa de tecnologia, e a maior das grandes empresas de tecnologia do mundo todo hoje estão fortemente interessados no desenvolvimento tecnológico da saúde. E vocês vão ver aqui o que é, segundo a visão dessa empresa, um hospital do futuro. Vamos lá. Essa é uma paciente que está correndo, ela é uma pré-diabética. Ao mesmo tempo que ela está correndo, todos os dados fisiológicos dela estão sendo monitorados.
ela está no estudo clínico e ela tem um gerente, um médico que é gerente da doença crônica dela. Então ele seleciona ela e pode acompanhar os dados dela em tempo real, e ele notificou que ela tem algum problema na monitoração dela. Então, o que vocês estão vendo aqui, objetos ativos, né? As mesas são displays de computador, os dispositivos portáteis interagem perfeitamente com a televisão doméstica e assim por diante. Ela pode ver os dados dela, conversar com o tutor médico dela, e ela já marcou a entrevista, uma consulta médica pelo mesmo sistema. Aí agora no hospital. O endocrinologista, que é responsável pelo cuidado da diabetes tipo 2 dela, tem também dispositivo portátil que ensina onde que ele deve ir, uma espécie de indicador eletrônico do hospital, né? Ele lembra a pessoa que está internada que ele tem que tomar o remédio, é um diabético tipo 1. A mesinha do lado da cama é um terminal de beira de leito ativo, que interage com os objetos, como os frascos de medicamento. Agora o médico está checando se é aquela sala mesmo que ele vai estar. Já dá para ele qual é o aparelho médico que ele vai usar para fazer um fundo de olho. Discute com o paciente, transfere os dados para o palm top dele, analisa a imagem, já faz a interpretação da imagem, armazena no sistema do hospital, tudo sem fio, e vai embora. O paciente continua vendo televisão no terminal de beira de leito dele. Agora ele vai para a sala dos médicos, onde ele vai interagir com o sistema clínico para acompanhar a pesquisa clínica que está sendo feita com diabetes. A parede é um display de computador. Está conversando por videoconferência com a coordenadora da pesquisa clínica, faz análise de dados tridimensional em tempo real, conversando com as outras duas pesquisadoras. E vai embora. O sistema detecta automaticamente quem é que chegou, quem é com aquilo que ele está fazendo, né? Agora chegou a paciente para consulta. Ela vai pegar a medicação dela. Então ela tem uma carteira digital, que são vários cartões de crédito em um só, inclusive o cartão de saúde dela. O sistema identifica ela automaticamente, ela seleciona o plano de saúde, qual que é o exame ou o medicamento que ela vai tomar, tudo isso na parede também. Escolhe o método de pagamento e o chão mostra para ela onde que ela deve ir. Ok? Será que o HCPA vai ser assim um dia? Né? Ok, pode mostrar o slide agora. Bom, eu não tenho nenhuma associação com a Microsoft, tá? Eu só achei esse vídeo muito interessante. Ok, então vamos lá. Essas 10 tecnologias mais importantes, eu não vou falar quais são, vocês vão descobrindo, tá? E eu vou passando aqui. Bom, em primeiro lugar, eu acho que não é só 38 anos que nós estamos comemorando do HCPA. Nós estamos comemorando 100 anos da revolução médica, científica médica. Mais ou menos há 100 anos atrás, 120 anos atrás, houve o início da medicina científica, com as vacinas, com a descoberta dos primeiros medicamentos realmente eficientes, como barbitúrico, aspirina, primeiros antimicrobianos efetivos, a descoberta de uma série de técnicas diagnósticas quase que na mesma década mágica, né? Raio-X, eletrocardiógrafo, grupo sanguíneo, transfusão de sangue, vitaminas, primeiros testes diagnósticos, e a descoberta das primeiras etiologias das doenças principais que afligiam o ser humano. Então, esses 100 anos, de 1890 a 1910, que foi a década do início da medicina científica, nós estamos comemorando agora justamente, né? E é muito recente, como vocês podem ver. Então,
houve também uma transformação dos sistemas de atenção hospitalar. Nós tivemos, acho que aqui não está funcionando, vai passando então. Nós tivemos, para a próxima, por favor, desenvolvimento de modelos mais eficientes e profissionais de administração, né? Antes os hospitais eram praticamente entidades beneficentes, filantrópicas, muito mal administradas e sem nenhuma espécie de controle dos sistemas de informação daquela época. O aparelhamento do hospital, a divisão em departamentos e principalmente a integração entre os vários setores da assistência médica também são no começo do século. E as redes de atenção, já na mais da metade do século, com a hierarquização do sistema de saúde e a inserção do hospital no sistema de saúde, não apenas como entidade isolada, como costumava ser, regulando o fluxo do sistema. Mas o mais importante que aconteceu na segunda metade do século XX foi o reconhecimento do valor da informação e a criação do prontuário eletrônico único, né? Antes de haver o prontuário eletrônico único, prontuário único, não de eletrônico, mas de papel, na Mayo Clinic foi inventado o prontuário único de papel. Os médicos, cada um tinha o seu diário de anotação e eles colocavam os pacientes que eles atendiam em ordem cronológica de atendimento. Então, é um sistema muito primitivo que impedia a gestão da informação no hospital. Então, foi somente com o prontuário centralizado e único para cada paciente que isso foi mudado. Também foi muito importante, com a OMS desenvolvendo o CID, né, Classificação Internacional de Doenças, no final da década dos 40, a adoção de nomenclaturas padronizadas do registro de doenças notificadas, dos sistemas de informação a nível nacional e internacional. Então, o hospital passou a ser uma organização extremamente importante do ponto de vista da coleta e distribuição dessa informação em nível regional, nacional e internacional. Okay? Bom, o que aconteceu no século XXI? Praticamente no final do século XX e início do século XXI. Foi a chamada convergência digital. Então, aqueles equipamentos que tinham sido inventados no século XX, como, por exemplo, a televisão, o videocassete, o rádio, o telefone, a máquina fotográfica, a máquina de filmar, o computador, eles passaram a ser um único dispositivo capaz de fazer tudo, que nós chamamos de DUAC, o Dispositivo Universal de Acesso à Comunicação. Então, houve uma digitalização total, o transporte único de informação em todos esses dispositivos. E aqui nós temos, então, a mistura das coisas. Nós temos uma TV que é digital e é interativa, nós temos um videofone, que é um telefone e uma televisão, nós temos um smartphone, que é um telefone, um computador, uma televisão e um dispositivo de interação. Nós temos os PCs, também são capazes de fazer tudo, até os videogames dos nossos filhos, né, já são, tem DVD, tem programas de computador, navegam na internet, etc. Então, cada um desses equipamentos separados começou a ficar um dispositivo universal, né? Isso causou uma revolução que, acoplada à rede, é a que nós estamos vivendo no momento. E é uma revolução tão importante como a invenção da imprensa 600 anos atrás, talvez até mais. Então, a integração global de informações de saúde é o que nós estamos vivendo nesse momento com o desenvolvimento da internet. Então, a entidade não fica mais isolada, ela está numa rede onde os dados dela são compartilhados, transmitidos. Os pacientes estão nessa rede, os hospitais, clínicas, laboratório, os equipamentos de laboratório, os equipamentos de imagem e os próprios profissionais, todos estão sendo gradativamente unidos em uma grande rede à medida em que essa infraestrutura de baixo custo atinge todas as pessoas. Então, a primeira grande tecnologia importante dos hospitais, sem dúvida nenhuma, é ao redor do qual tudo gira. Porque como os sistemas hospitalares são voltados para o paciente, né? O paciente é o foco da atenção, o prontuário eletrônico é a primeira tecnologia a surgir que coloca esse foco de forma digitalizada onde ele deve existir. Então, os sistemas hospitalares modernos, eles não giram mais em torno do sistema administrativo. Os primeiros sistemas de informação hospitalar, eles contemplavam o quê? Contemplavam o faturamento, né? A administração de materiais, a administração de recursos humanos, e deixavam o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde lá no último lugar. Não reclama porque nós estamos pagando o hospital, né? Só que atualmente os sistemas atuais inverteram esse foco. Esse foco é primeiro no paciente e ao redor dele é que gira tudo então. Então, o prontuário eletrônico do paciente, na realidade, é um registro eletrônico de saúde que idealmente deve conter todas as informações da vida
de saúde e doenças desse paciente. Então ele é usado tanto para capturar, para transmitir, para armazenar, para disponibilizar, interligar essa informação com outros sistemas. Por isso que ele é tão importante. E o hospital está de parabéns por ter tomado essa decisão já há alguns anos, né? Então, ao redor do PEP, gira tudo. Os aspectos legais e éticos, a pesquisa, o ensino, o controle de qualidade, o apoio ao diagnóstico, a terapia, a administração, a epidemiologia e a assistência. Essa é, embora a tecnologia do prontuário eletrônico já exista pelo menos há 30 anos, essa é uma nova atitude. Ela não é somente um sistema a mais do hospital, mas ela é o centro de tudo. E aí a participação do profissional de saúde é fundamental, porque ele passa a ser o usuário do sistema primordial. É através dele que flui toda a informação. Então, uma das grandes dificuldades de implantar o PEP no hospital é justamente vencer, muitas vezes, a resistência do profissional de saúde, treiná-lo e acostumá-lo a um novo paradigma de utilização do computador. Então, esses prontuários, eles são organizados de acordo com uma série de tecnologias, e esse aqui que vocês estão vendo é uma nova tendência de se procurar, o prontuário chama PEP Web, ou seja, você ter o prontuário disponibilizado na web e ele é do paciente. Esse prontuário que eu desenvolvi na Unicamp, que se chama PEP Web, exatamente, o dono do prontuário é o paciente. E ele dá acesso aos médicos, hospitais, laboratórios, etc., todo mundo que o atende. Então, aí você tem um prontuário realmente centralizado, não apenas no hospital, não apenas no HCPA, mas no Brasil. Ou vamos lá, na República Farroupilha, certo? Em algum lugar. Então, regionalmente ou estadualmente, ao nível até nacional, você tem um prontuário único. Se você foi para Fortaleza, escorregou na praia, se feriu, o médico lá vai conseguir acessar teu prontuário eletrônico e vai conseguir contribuir para ele, ver as suas alergias, suas patologias e tudo mais, né? Inclusive, esse prontuário eletrônico, ele tem também a possibilidade de você carregar imagens médicas e outros dados que foram incorporados a partir de equipamentos. Muito bom. Então, hoje, alguns prontuários, eles utilizando as novas tecnologias de computação que permitem grandes áreas de display, né, como vocês viram naquele filminho que eu mostrei, você pode mostrar simultaneamente, de forma gráfica, todos os dados, sinais vitais, medicamentos que ele está usando, dados de internação, de equilíbrio hidroeletrolítico, etc, etc. Então, o profissional de saúde, numa única tela, ou uma ou duas telas, ele tem uma visão completa da informação sobre o paciente ambulatorial ou internado naquele momento. E cada vez mais, essas tecnologias de computação estão usando técnicas gráficas, técnicas de multimídia, etc, né? Aquelas coisas que nossos filhos estão acostumados a navegar na internet com grande facilidade, está chegando ao hospital apenas agora. Acho que é a bateria. Então, aqui vocês estão vendo os benefícios que foram levantados no estudo norte-americano do PEP nos custos hospitalares, né? Já que os administradores muitas vezes estão preocupados com os custos, então nós estamos vendo que a adoção dos sistemas clínicos também tem um grande impacto. Então diminui 97% dos custos de episódios adversos, 48% a 78% nas consultas de emergência, 10% no custo do overhead, 11% na despesa com a farmácia, 41% nos custos de vacinação, 85% nos custos de consulta online, 97% nos custos de entrega por transação, 53% nos custos com exame duplicados, que é uma coisa muito interessante, né, que o prontuário eletrônico unificado permite. E também, como já foi mostrado aqui, que o hospital adotou, através da certificação eletrônica, você pode ter os smart cards, que inclusive em nível do paciente pode ter um registro médico portátil, além da identificação dele. Você pode integrar essa informação com os bancos de dados clínicos e essa informação também pode ser usada para os sistemas administrativos. Então, a tentativa de se fazer um cartão unificado do SUS, né, que ainda infelizmente não foi concretizada totalmente, é um passo no sentido que cada cidadão brasileiro vai ter um cartão único de saúde e com um número identificado, correlacionado com todos os nossos números na vida, mas que além da informação meramente administrativa, também se espera que tenha dados médicos. Isso vai permitir um aumento extraordinário da qualidade da padronização da informação dentro das instituições. Além disso, quando isso é feito com grandes números de pessoas, o custo é relativamente baixo.
Bom, ainda acoplado ao prontuário eletrônico, nós temos um aspecto importante da documentação médica, que são as imagens, né? Então, hoje as imagens gradativamente estão deixando de ter o filme e estão passando a ser totalmente digitais. Não sei se vocês repararam naquele filminho que eu mostrei no início, qual que era a característica daquele hospital? Ele não tinha papel e ele não tinha filme. Era Paperless and Filmless Hospital. É o futuro, certo? Vamos chegar lá. Todo mundo é submergido por papel e filme ainda nos nossos hospitais. Mas o nosso futuro é chegar no momento em que essas duas mídias tradicionais de armazenamento de informação, que são átomos, que são muito difíceis de gerenciar, ocupam espaço. Se você está com um átomo, o outro, seu parceiro, não pode estar. Então, dois médicos não podem examinar em pontos diferentes do mesmo raio-x. Com a substituição do átomo pelo elétron, né, então isso tudo perde o sentido e as cópias são infinitas. Então, uma das técnicas que vai progredir muito nos hospitais são das imagens funcionais. Elas revolucionam o estudo das diferenças cerebrais e de outros órgãos do corpo, né? Minha origem é em neurofisiologia e neurologia. Então, por isso que eu mostrei esse slide aqui, mostrando meu órgão predileto, tá? Que é o cérebro. Então, aqui nós temos, por exemplo, CT, todo mundo já bem conhecido, o PET, que também tem em muitos lugares, a ressonância funcional, mas estão chegando sistemas novos, como o PET-CT, que é o PET combinado com CT, já fiquei sabendo que tem em Porto Alegre, né? Uma, pelo menos. A magnetoencefalografia e a tractografia por ressonância funcional magnética, o uso de imagens em 2D, 3D e assim por diante. Então, esses métodos permitem flagrar os órgãos funcionando na doença e na saúde. E principalmente o PET-CT, que é o último ai Jesus da medicina, permite o registro simultâneo de imagens de CT, tomografia de CT, de raio-x e tomografia PET, que tem resultados extraordinários para uma série de especialidades, como por exemplo a oncologia, né? A tal ponto que já existem projetos de a gente ter isso no Brasil todo através da fabricação dos radiofármacos. E também já existe o PET-MRI, o PET-MRI, que combina a ressonância magnética com o PET. A tractografia por ressonância magnética é outra poderosa arma que está sendo agora. Vocês estão vendo aqui que bonito. Você pode fazer uma imagem das fibras nervosas no cérebro se comunicando em tempo real, de acordo com a determinada função que está sendo ativada, né? Esse tipo de coisa aqui vai realmente revolucionar a pesquisa, o ensino e a clínica em muitas áreas. Também já é conhecido de todos que existe o planejamento cirúrgico e tetradimensional a partir das imagens CT. Então, graças à tecnologia de software, isso aqui vai ser cada vez mais comum. Os equipamentos já estão vindo com esse software de reconstrução tridimensional e existem softwares específicos para planejamento de cirúrgico. Antes de você entrar no paciente na sala de cirurgia, você pode fazer uma simulação completa da cirurgia, como vocês estão vendo ali, remoção, abertura de cada uma das camadas e a exploração de novas de alternativas à cirurgia para ver, como a gente diz, que bicho dá, né? Como é que vai se comportar o sistema orgânico em função daquelas manipulações. Outro método que ainda não tem no Brasil, tem somente em alguns lugares, como o INCOR, é o registro não invasivo da atividade elétrica cerebral ou dos nervos através de um magneto de supercondutor e que permite então mapear a atividade elétrica em tempo real, se movimentando dentro do cérebro, como vocês estão vendo ali naquele canto direito inferior. Bom, como que você aproveita essas imagens então dentro do hospital? Aqui o hospital já está com o seu PACS, né? E essa tecnologia que ainda muito poucos hospitais brasileiros possuem, que é você ter um servidor de grande capacidade, uma rede que permite o trânsito de imagens de altíssimo volume, né? Muita velocidade, o que a gente chama de banda, e a possibilidade de você então recolher os sinais diretamente nas modalidades de imagem, armazenar esses dados, muitos terabytes, e ter estações clínicas de visualização em vários pontos do hospital. Okay? Você também pode produzir CDs e DVDs para armazenar isso fora do hospital ou em algum outro lugar. Então, isso é uma revolução em relação ao sistema tradicional de você fazer o filme, armazená-lo num único lugar e ter que distribuir esse filme
de uma vez de cada vez para o pessoal que quer analisar a imagem. Então aqui vocês estão vendo uma típica estação da radiologia, né? Onde o radiologista ele fica olhando não mais agora em filme negatoscópio, mas em telas grandes, como foi mostrado no filminho. Ele tem softwares que permitem fazer ampliação da imagem, mudança de contraste, mudança de resolução, transformação da imagem como detecção de bordas, diagnóstico automático, auxílio diagnóstico. Ele pode inclusive transmitir essas imagens para qualquer outro lugar, inclusive fora do hospital, como vocês estão vendo aqui, um aplicativo para o iPhone, né, onde ele pode ver no plantão dele, num outro hospital, a imagem do paciente que ele acabou de pedir um exame lá naquele hospital. Então aqui o projeto que realmente está impactando os hospitais do mundo todo chama-se Bedside Terminal, ou terminal de beira de leito. Ele é interessante porque ele reúne várias tecnologias numa só. Eu sou coordenador de telemedicina do Hospital de Vasconcelos, de São Paulo, que é o Hospital do Bradesco, e nós estamos fazendo lá o Hospital do Futuro. Então eu sou encarregado de ficar prospectando essas maluquices aqui, depois tentar convencer o pessoal a tirar dinheiro para pagar. Mas pelo menos o terminal de beira de leito, quando eu mostrei para os médicos, eles ficaram tão entusiasmados que o sistema já está andando, né? Então aqui é a resolução de um problema antigo, que é como é que você acessa a informação no chamado ponto de assistência, o point of care, ou seja, onde o paciente está. Tradicionalmente no hospital, os terminais da rede estão nas estações de enfermagem, né? Dentro das enfermarias. A ideia é migrar esse ponto de coleta de informações, visualização de informações ao lado do leito. Então aqui você tem quatro tipos de soluções. Uma que se chama computador de mão, né, ou smartphone, que é pequenininho e é portátil. Ou você tem um computadorzinho um pouquinho maior, que é chamado de computador de tablet. Ou você tem um negócio que chama, curiosamente, CAW, né, não é vaca, é Computer on Wheels, ou computador sobre rodas. E finalmente a grande evolução, que é o BST, né? Esse aqui é um dos mais usados, porque os médicos e os enfermeiros não gostam muito da telinha pequena do smartphone, né, e do palm top. É um pouco difícil de usar, de visualizar, etc. Então, foram desenvolvidos vários computadores específicos para o hospital, fáceis de carregar, levinhos e com telas muito luminosas, como vocês estão vendo aqui. Okay? Essa é a solução dos smartphones ou palm tops, né, que é bastante conhecida. Não sei se vocês usam aqui. Eu uso. Esse aqui é o famoso computador sobre rodas, que a enfermeira ou o médico carrega um computador sobre rodas atrás dele onde ele vai, e esse computador sobre rodas tem uma autonomia sem precisar ligar na bateria e está ligado à rede sem fio também. E o terminal de beira de leito, que pode ter várias soluções. Você pode fazer, desde como no nosso hospital, nós compramos 120 Team Client, né, que é um computadorzinho mais simplificado, mais barato, e ele está numa mesinha dentro de cada quarto do hospital. O que nós descobrimos? Que nem os médicos nem os pacientes usavam. Primeiro que o paciente em geral estava imobilizado no leito. Quem utilizava mais era o acompanhante, para checar o e-mail dele, para navegar na internet, etc. Nós ficamos muito decepcionados com isso, porque foi um certo investimento que era para ser usado tanto pelo paciente quanto pelo profissional de saúde, né? Então, nós ficamos muito entusiasmados, como nós vimos um sistema que a Philips desenvolveu, que é esse que estão vendo aqui, que é o Care Servant, que ele já embute uma série de funções na beira do leito. Você vê, ele fica preso num braço articulado, preso à parede, e o paciente pode então usar como telefone, como televisor e rádio. Ele pode acessar a internet, ele pode escrever e-mail, ele tem um telefoninho VoIP barato. Então esse terminal ele fica disponível à beira do leito. E o paciente pode também, o médico e a enfermeira também podem visualizar todo o sistema, tem acesso ao sistema hospitalar. Então eles podem ver as imagens na beira do leito, eles podem acessar o prontuário eletrônico, podem colher dados de prescrição eletrônica, de anotação de evolução, etc, etc. Isso aqui fez um sucesso extraordinário no mundo. Hoje na Inglaterra, os hospitais do NHS, né, do sistema de saúde da inglesa, tem 75 mil desses terminais. Hoje os pacientes se recusam a se internarem no hospital que não tenha esse. Eu, pelo menos, me recusaria. Já pensou que maravilha, né? Você acorda da cirurgia e já está podendo fazer o seu entretenimento, o seu lazer
uma das coisas mais chatas do mundo, que quando a gente está do lado de lá, que a gente descobre, né, é que você fica deitado numa cama de hospital por vários dias ou semanas. Então, esse terminal aqui, nós compramos 120 desses terminais da Philips, estamos no processo de homologação e de conexão ele ao sistema nosso interno, e ele estará disponível nas cadeiras de hemodiálise, que é outra coisa chata para burro, né, para o paciente, em leitos de repouso, na emergência, no pronto-socorro, na UTI de adultos. Por enquanto não vai ter na UTI pediátrica, por motivos óbvios, tá? Mas pode ser até que, por pressão da meninada, a gente tenha que colocar também. E em todos os leitos de quartos dos apartamentos hospitalares. Então aqui o paciente pode fazer, ele pode assistir vídeo, TV, ouvir rádio, navegar na internet, escrever e-mail, telefonar, ele pode escolher o menu dele, o cardápio do dia, ele pode já fazer o check-out, ele já pode pagar o estacionamento, ele ou o acompanhante ali, uma série de funções, tem cerca de 20 funções diferentes, e a autenticação do usuário é feita pela chave eletrônica, pela autenticação da senha, que é aprovada, que é feita por um cartãozinho, um chip, um card, como vocês têm aqui, né? Aqui embaixo, tá vendo? Quando o médico chega, o enfermeiro, ele enfia o cartãozinho, que lá se transforma num terminal de trabalho dele. Ele pode pegar aquilo, e se o paciente não quer que o paciente veja, né? Ele é flexível, ele pode tirar de lado. Se ele quiser mostrar para o paciente, ele vira e mostra para o paciente. No que ele saiu, o sistema já virou um terminal de entretenimento de novo. E uma coisa interessante, a Philips lançou um agora, fantástico, que é igual aquele filminho que eu mostrei, embutido na mesinha de refeições. Totalmente embutido, inclusive um teclado virtual. O paciente usa aquilo para comer, etc. Depois que tirou a bandeja, parará, e aí ele já está com o terminal embutido lá na mesinha dele. É uma das configurações do quais ele oferece. Bacana, né? Se alguém tiver interesse, eu estou implantando isso no Hospital de Vasconcelos. Nós fizemos todo o projeto de especificação e agora estamos fazendo o desenvolvimento da interface com o nosso sistema de prontuário eletrônico, prescrição eletrônica, para poder trabalhar isso nesse contexto. Bom, a quarta maior tecnologia importante para o hospital, sem dúvida nenhuma, a telemedicina. E eu fiquei muito contente que vocês estão caminhando bastante também nesse sentido. É o uso das tecnologias de telecomunicação para interação, né, entre profissionais de saúde ou pacientes, com a finalidade de realizar ações médicas à distância. Quais ações médicas à distância? Claro, não são todas, é impossível. Mas muitas delas, como, por exemplo, monitoração do paciente, laudos diagnósticos, segunda opinião, uma consulta, teleconsulta à distância, socorro ao paciente à distância, até mesmo terapia, já à distância já existem algumas aplicações. Então, a transmissão de imagens, praticamente hoje, tudo que é imagem digital, da mesma forma como você tem num PACS dentro do hospital, você tem ele estendido para o mundo inteiro. A imagem digital, qual que é a diferença de você só circular ela dentro do hospital ou mandar ela para o médico que pediu a consulta, por exemplo, lá no consultório dele, né? Eu já implantei vários sistemas desse tipo que os médicos, cardiologistas, etc., ficam muito contentes de receber o ultrassom do paciente no consultório dele antes do paciente chegar. Então é teletudo, né? Qualquer coisa que seja imagem aí dá para transmitir, inclusive imagens em movimento. Em 1999 eu fiz um projeto junto com Uberlândia, o Hospital do Coração de Uberlândia, em que o Dr. Adib Jatene, lá no Instituto Dante Pazanese, participou da discussão clínica de um caso de um cineangiocoronariografia que estava sendo feito naquele momento em Uberlândia, utilizando a banda ultralarga de 2, que na época era 2 gigabits por segundo. E foram desenvolvidos, é claro, muitos equipamentos específicos para telemedicina, aqueles que são hospitalares, como essa estação aqui, que inclusive tem um scanner de alta resolução, e para aquilo que ainda é filme, né? Terminais móveis, que nem o CAL, que fazem telemedicina na beira do leito do paciente, em que ele tem tela, computador, equipamento de videoconferência, bateria, etc. E até terminais para a casa do paciente, que se chama Tele-Home Care, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Existem muitos periféricos médicos, como microscópio, eletrocardiógrafo, cetoscópio, monitor de sinais, etc., etc., que podem ser acoplados a esses sistemas de videoconferência para a telemedicina.
Aqui vocês estão vendo um sistema que eu implantei em 1994 em São Paulo, a empresa chamada Telecardio, que faz eletrocardiogramas à distância. Então, a central de telemedicina, que tem médicos cardiologistas de plantão 24 horas, o paciente usando um equipamento desse, ou o enfermeiro, né, que trabalha com o paciente, colhe o eletrocardiograma de 3 a 12 derivações, pressiona um botão e envia por telefone à central. Também existe o estetoscópio eletrônico, se for o caso. E aqui, naquele momento em que chega e o médico visualiza o eletrocardiograma na tela, ele imediatamente, pelo telefone, ele já pode dar a orientação para o paciente ou até pedir para remover o paciente. Nós fizemos um trabalho científico que mostrou que o tempo médio de fibrinólise para feito com o paciente que tem um infarto agudo, um problema de coronária aguda, antes desse sistema era em média de 7 horas, com a adoção de um sistema desse em pacientes de alto risco, caiu para 2 horas e meia. Literalmente a diferença entre a vida e a morte, né? No caso de um hospital específico, existe uma solução bastante interessante, chama teleconsultório. Eu estou implantando isso lá no meu hospital, que o hospital fica só no Ibirapuera, né, ali na antiga gastroclínica que vai para o aeroporto de São Paulo, para o aeroporto de Congonhas. Mas a ideia, como eles têm pacientes espalhados em toda São Paulo, até de fora de São Paulo, é que você tenha um teleconsultório, que é um conjunto pequeno de salas em bairros, cidades menores da região, que tem um consultório equipado para atos de telemedicina. O objetivo é você atender pacientes moradores do bairro sem necessidade que ele vá até o hospital para fazer coisas simples como curativos ou fazer um eletrocardiograma, ou então, como vocês estão vendo aqui, conversar com os médicos dele sem a necessidade de ir até o hospital. Hoje em São Paulo, com o nosso trânsito maluco que a gente tem lá, né, os pacientes agradecem muito isso, que demora cerca de 2 horas para chegar. Em geral, esse teleconsultório tem recursos humanos limitados, como um clínico geral, plantonista, uma enfermeira padrão, recepcionista, um ou mais técnicos de enfermagem. Todos treinados para usar o carrinho de telemedicina. Então, vocês estão vendo aqui que interessante, além do carrinho tradicional de medicamentos e suprimentos, tem o carrinho de telemedicina. Estão vendo que tem um computador, tem a LCD e tem uma videoconferência em que você pode fazer, inclusive, o envio de sinais médicos como eletrocardiograma. E isso pode ser estendido para a telemedicina pessoal. Muitos países europeus já têm a telemedicina simplificada, que é um equipamento que é emprestado ou alugado para o paciente. Esse equipamento aqui, por exemplo, que é da Ericsson, ele tem um medidor de pressão digital, ele tem um eletrocardiograma digital, ele tem um estetoscópio, uma pequena videoconferência e um videofone. Então, o paciente pode, crônico, por exemplo, uma vez por dia ou várias vezes por semana, ele pode enviar os dados médicos dele e, no caso de uma monitoração de doença crônica, gravidez, pós-cirúrgico imediato, etc. Uma aplicação muito interessante. Aqui vocês estão vendo um desses sistemas, foi desenvolvido nos Estados Unidos, em que tem a videoconferência, depois tem uma série de medidas como saturação de oxigênio, pressão sanguínea, pulso e o som cardíaco ou pulmonar. E essa pequena estação aqui pode, inclusive, fazer perguntas para o paciente, fazer uma anamnese dele padronizada todo dia. Esses sistemas hoje custam muito barato. Aqui vocês estão vendo vários videofones que funcionam via ADSL ou até a linha telefônica comum, em que você pode fazer uma videoconferência de baixo custo integrando um telefone com vídeo, né? Isso parecia coisa de ficção científica dos Jetsons, né? Quem lembra dos Jetsons? Já é realidade. Custa R$300 um equipamento desse. Nós temos vários aqui. A gente faz projetos interessantíssimos, colocando a videoconferência na casa do paciente, né? Esse sisteminha aqui na casa do paciente. Aqui vocês estão vendo uma videoconferência de baixo custo que é colocada na televisão do paciente. Esse vocês estão vendo aqui, que é um outro projeto que eu estou implantando lá no hospital, se chama vídeo visita. Então, o médico ele pode visitar o paciente, não para atender ele, né, mas simplesmente perguntar como é que está andando, está tudo bem, está doendo. Então, no televisor do consultório, da sala do paciente onde ele está internado, tem um aparelhinho desse. E o médico pode interromper a programação, né? Agora vamos interromper o programa da Xuxa, uma breve visita do seu médico. Aí aparece o médico lá, e aí, como é que está passando, tudo bem? Nós fizemos isso num protótipo, foi divertidíssimo, né? O paciente levou o maior susto quando a gente fez da primeira vez. Mas se comprovou de tal forma interessante isso aí, que todo mundo resolveu querer ampliar isso aí para todo o hospital. Aquele terminal de beira de leito, esqueci de falar, faz essa videovisita.
E outra coisa, você pode colocar quiosques no saguão do hospital. Então, quando chega aquela visita, que acabou de encerrar o horário da visita, e que ele vai correndo xingar alguém, né? Porque ele não se conforma com aquilo. Fala, não, calma, meu senhor, vai até ali, tá vendo aquele quiosque ali? Igual uma caixa automática do banco. Ali o senhor pode falar com seu pai que está lá internado, falar com o médico para saber se está tudo bem. Então, isso tira pressão e estresse, né? Que é uma coisa fantástica. Nós estamos também implementando, fica aqui a ideia para vocês fazerem, que não é nem um pouco caro, resolve perfeitamente, e vocês não imaginam como os pacientes gostam disso aí. Para terminar essa parte da telemedicina, nós estamos desenvolvendo uma telemaleta, né? Já temos o protótipo pronto, que é para as visitas domésticas. Então, o paciente está internado em casa e a equipe de home care vai lá. Então, essa maleta tem dispositivos de telemonitoração de biosinais, como ECG, estetoscópio, espirometria, glicosímetro, termômetro, tudo digital. Tem um computadorzinho portátil e tem um telefone celular com acesso à internet 3G. Então, aqui em qualquer lugar que ele esteja, ele abre a maleta e ele tem algum dispositivo médico para ele atender o paciente e enviar esses dados para a central de telemedicina do hospital, onde alguém vai receber os dados e vai orientar o paciente. Ou resgatista, ou enfermeiro, quem por acaso estiver lá na ambulância ou na casa do paciente. Olhem que fantástico isso aqui. Com a mobilidade, né, você já pode chegar à portabilidade, que é uma das revoluções que eu vou mostrar, você pode fazer isso facilmente. Então, terminando aqui, quais são os benefícios e aplicações no hospital da telemedicina? Que muita gente, as pessoas não pensam. Você pode fazer a telemedicina ser beneficiosa, benéfica para os seus pacientes. Por exemplo, você fazer uma segunda opinião, como o Sírio-Libanês faz em São Paulo, com um centro de oncologia em Houston ou em Nova York. Então, você pode oferecer ao seu paciente aqui uma segunda opinião, um laudo, uma interpretação diferente daquelas que os médicos deram, em junta médica, em discussão para o paciente internado. Você pode oferecer o serviço de telemedicina para hospitais externos, outros hospitais do Rio Grande, por exemplo, de cidades pequenas, em que agora o HCPA está oferecendo esse serviço e está inclusive aumentando a sua prestação de serviços, alargando a sua atuação de base geográfica e aumentando a sua base de pacientes. Com isso você vai reduzir a necessidade de trazer o paciente até aqui e internar o paciente aqui, com todos os custos que isso envolve, tanto para o hospital, quanto para o paciente, quanto para a unidade de referência que mandou aquele paciente. Então, um dos trabalhos que eu ajudei a fazer, que foi no Mato Grosso, foi uma telecardiologia com 85 municípios, e se comprovou que reduziu em 40% a necessidade de deslocar o paciente até o hospital central. Na Itália tem um outro trabalho que mostrou também que reduções de até 50% da necessidade de remoção do paciente, deslocamentos são conseguidas com a telemedicina, né? E óbvio também que para a população desassistida, de lugares remotos, pobres, pequenos, a telemedicina traz um benefício enorme. Então a telemedicina é uma das maiores e mais importantes tecnologias para o hospital hoje, porque a telemedicina está no DNA do hospital. É o que ele faz presencialmente, passa a fazer à distância, né? Claro, fazendo certinho, né? Que funcione, seja resolutivo, ninguém está querendo se expor a processos médicos aí, né? Então, vai usar esse tipo de coisa. Então, o estado que deixou Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, um pouquinho atrás, vocês têm que correr atrás para pegar, foi Santa Catarina. A Universidade Federal de Santa Catarina hoje tem uma rede catarinense de telemedicina em 80 municípios, funcionando muito bem, com vários protocolos em dermatologia, cardiologia, prevenção de câncer, pediatria, oftalmologia, etc, etc. O governo catarinense bancou essa rede para os municípios pequenos, né? E funciona muito bem. Quinta, realidade virtual e telepresença. Essa aqui ainda está um pouquinho no futuro, né? Não sei se vocês usam realidade virtual para alguma coisa aqui. Nós também não, mas vamos usar um dia. Por exemplo, você pode ter a chamada telepresença, você pode fazer uma simulação em 3 dimensões, aumentar uma realidade em que você pode manipular o ângulo de visão, como é o caso desses robôs cirúrgicos, né? E até a própria realidade virtual mesmo. Então, aqui você tem uma série de aplicações da robótica, da realidade virtual. Planejamento, imagens médicas, endoscopia virtual, cirurgia virtual, biomecânica, telecirurgia, biosimulação e assim por diante. São equipamentos especializados. Aqui vocês estão vendo, no caso da telepresença, uma situação que chega a quase ser surreal. Aquelas pessoas que estão do lado de lá estão à distância, estão a 2.000 quilômetros de distância.
Mas a impressão de telepresença é tão grande que você pensa que está se reunindo com as pessoas em tempo real. Você vê que a mesa é curva de um lado e a mesma mesa curva do outro. A imagem é HD, o som é estéreo de altíssima qualidade. E você conversa com as pessoas do lado de lá, faz uma reunião como se estivesse conversando, nós aqui, exatamente aqui como estamos. Inclusive já com imagens em 3 dimensões. E mais recentemente foi desenvolvida uma telepresença holográfica. Aqui vocês estão vendo numa palestra, essa aqui a Cisco desenvolveu. Esse aqui é o apresentador. E esses dois são palestrantes que estão do outro lado do mundo, em 3 dimensões no meio do palco. Já tinham visto isso? Não? É assustador, né? Mas nós vamos chegar a isso aqui dentro de 4, 5 anos no máximo. Eu, por exemplo, não sou o Renato Sabatini, sou o holograma do Sabatini. Eu estou lá em Campinas ainda. Não perceberam, não? Brincadeira. Mas é capaz que chegamos a esse realismo, né? Olha que interessante essa aplicação em cirurgia de realidade virtual. Você tem a superposição de imagens médicas em 3D em cima do paciente. Então aqui vocês estão vendo o tumor cerebral. O médico usa um display especial, transparente, ou óculos tridimensionais, como vocês estão vendo aqui, e ele vê a imagem do tumor gerada pela ressonância magnética dentro da cabeça do paciente, como se a cabeça estivesse transparente. Então, em termos de orientação espacial para fazer cirurgia, abordagem, etc., é muito interessante. Sexto, robótica médica. Essa é uma área que certamente está se desenvolvendo demais em todo o universo hospitalar. Hoje nós temos robôs de transporte, robôs de estocagem e distribuição de materiais, dispensadores de medicamentos, robôs de enfermagem, robôs de telemedicina, robô de assistência a pacientes, até robôs cirúrgicos, né? Eu vou mostrar alguns para vocês. Por exemplo, esse aqui é um robô de telemedicina. O médico está do outro lado do mundo, ele tem um robozinho que chega e conversa com o paciente. Na realidade é uma videoconferência acoplada a um robozinho que vai lá conversar com o paciente. Isso aqui são robôs de enfermagem, que são usados para carregar pacientes pesados, ajudar a arrumar a cama, limpar, etc. Esse aqui é um robô farmacêutico. Ele percorre as enfermarias restocando as unidades de farmácia. Ele anda sozinho pelos corredores, sem colidir com as pessoas e assim por diante, né? Um outro tipo de robô muito útil é o robô de farmácia. Esse robô ele tem os medicamentos padronizados todos estocados. Ele pega as caixas, abre as caixas, tira as pílulas ou dragas e coloca em blisters, ou então ele estoca esses medicamentos em instantes, e ele é capaz de percorrer, localizar onde está o medicamento e pegar o número de caixas que precisa e colocar automaticamente dentro de uma caixinha. Dá para mostrar aquele vídeo da Pharmacy? Vocês vão ver um robô desse funcionando. Esse Pharmacy aqui, ó. Pode clicar aí. Não, pode clicar aí. Esse aqui é um hospital na Inglaterra que implantou um desses robôs aí. Então, os medicamentos que acabaram de chegar do distribuidor são colocados numa esteira e, através do código de barra, o robô automaticamente identifica e distribui os medicamentos pelos seus lugares de armazenamento. Essa é a farmacêutica-chefe do Hospital St. Mary's, em Londres, que usa esse sistema. E de qualquer lugar do hospital, através do sistema integrado, você pode solicitar o medicamento, o robô vai lá, pega o medicamento e joga na caixinha para ser levada até a estação de enfermagem ou o quarto do paciente, certo? Já existem robôs também que já fazem um blister padronizado, que é chamada Standard Dose Unit, unidade de dose padrão, e que ele vai colocar isso num blister ou numa caixinha já com a dosagem certa para aquele dia do paciente. Como todo mundo sabe, isso dá muito trabalho, né? Faz muita gente trabalhar o dia inteiro nisso. E esses robôs, embora caros, eles estão sendo usados cada vez mais para automatizar toda a função de distribuição de medicamentos. E existem dispensadores individuais também, até mesmo dentro dos quartos, como eu vou mostrar para você. Pode mostrar lá, pode voltar para o... Isso, pode voltar para os slides. Aí. Tá.
aqui vocês estão vendo alguns robôs que estão sendo desenvolvidos para ajudar pacientes. Por exemplo, robôs para ajudar o paciente a andar, se ele está muito fraco. Robôs que são cadeiras de rodas inteligentes. E robôs para ajudar a pegar objetos. O paciente ilumina o objeto que ele quer com laser. O robô vai lá, pega e traz para ele. Esse aqui são... Ah, não, volta um, por favor. Aqui. Esse aqui é o robô que eu falei, que chama robô de pílulas. Isso aqui o paciente leva para casa. Por exemplo, paciente tipicamente, meu pai, ele toma 15 medicamentos, tá? Todo dia. E ele já está com um pouquinho de esquecimento, que a gente chama de arteriosclerose cerebral, né? Eu chamo de demência. Então ele faz uma bagunça. Uma vez foi parar no hospital que eu fiz uma bagunça total com os medicamentos dele. Esse aqui você já coloca, programa todos os medicamentos que ele vai usar. O sistema avisa por voz: seu João, está na hora de tomar. Aí cai ali a pílula que ele tem, os medicamentos que ele tem que tomar, traz aqui, cai aqui num copinho e ele toma, porque você precisa ter QI 0, né? Pode ser descerebrado, ele vai conseguir tomar tudo direitinho, aquele regime super complexo de medicamentos. Isso aqui ele é ligado à internet e ele avisa a farmácia quando acabou o medicamento e vai alguém lá recolocar, exatamente como máquina de Coca-Cola, tá certo? Só que está ligado na internet, né? Isso aqui o hospital compra uns 20, 30 desses e aluga para pacientes que têm dificuldades em fazer o seu regime de medicamento. Aqui é um exemplo agora, terminando essa parte, de cirurgia robótica, né? Esse aqui é um aparelho que já tem vários no Brasil, em São Paulo tem 3, que se chama robô Da Vinci. Esse robô, ele tem uma precisão muito maior que a mão humana para fazer uma série de procedimentos endoscópicos, de cirurgia, videocirurgia. Aqui vocês estão vendo o médico, né, o cirurgião. Interessante, né? Ele não está olhando para o paciente, ele está olhando para uma visão tridimensional do interior do paciente. E aqui são os vários manipuladores robóticos, tem, se não me engano, até 5 ou 6. Aqui alguém já operou usando o Da Vinci, não? Então, já existem no Brasil, custa alguns milhões, acho que 1 milhão, não sei o que, mas ele tem aplicações interessantíssimas. Se vocês entrarem no YouTube e puserem Da Vinci, robô, vocês vão ver vários filmes de cirurgia de próstata, de cirurgias abdominais, tudo que você imaginar usando esse robô aqui. Está sendo cada vez mais usado. E o interessante é que esse senhor aqui, o cirurgião, ele pode estar na mesma sala, como vocês estão vendo aqui, ou ele pode estar a milhares de quilômetros de distância. Não faz a mínima diferença. Então, a gente chama de telecirurgia robótica. Ok? Bom, terminando então, nós podemos no futuro imaginar que todos os robôs que vão ajudar a medicina vão ser como esse Asimo aqui da Honda. O que vocês acham? Não. Os próximos robôs vão ser assim. Robôs humanoides, né? Androides. O Japão está muito avançado em desenvolver robôs desse tipo. E outro dia eu vi um filme de uma recepcionista num hospital, que é uma bela japonesa como essa aqui, que ela dá informações para as pessoas, né? Isso na nossa realidade parece ridículo, né? Mas é que lá uma recepcionista custa muito caro. A nossa recepcionista ainda é barata, vai demorar para ser recebida. Mas lá no hospital especificamente foi feito para deixar os visitantes extasiados, né? Não que tenha alguma utilidade mesmo. Mas só para vocês terem uma ideia de onde nós vamos chegar, qual que vai ser a ruptura que nós vamos ter com os robôs sendo capazes de expressar emoções, terem um aspecto visual muito parecido com o ser humano e assim por diante. Muito bem, então agora os próximos eu vou passar rapidinho, porque são bem conhecidos ou não é tanto o nosso foco. Uma coisa que está também revolucionando o hospital são as questões de mobilidade e portabilidade, né? Então aqui o desenvolvimento de smartphones, palm tops, players de MPEG-3, etc., permite que tudo isso seja aplicado em medicina também. E um dispositivo, hoje um iPhone ou um smartphone desses que existem, ele na realidade é um computador completo, um dispositivo universal móvel com dezenas de funções que fazem com que ele seja, assim, para uma aplicação em medicina, fantástico. Na realidade é um computador portátil que todo mundo tem preso na cinta ou na bolsa, que nós estamos usando muito pouco. Nós podemos usar bem mais esse tipo de coisa. E já está, no mundo inteiro, tem rede sem fio para tudo quanto canto, né? Desde o 3G, 2G e meio, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, uma série de tecnologias via satélite ou via terrestres que cercam o nosso ambiente e que permite que a gente se conecte praticamente em qualquer lugar.
mesmo numa cidade que tem a cidade digital, que aqui a Proseg está fazendo em várias cidades, que é um sistema em que você tem uma unidade de rádio base em que faz um acesso à banda larga, tipo 3G, tá? Com baixo custo. É chamada cidade digital. Existem vários equipamentos desse tipo que permite você cobrir a cidade inteira, todos os postos, centros de saúde, teleconsultórios, hospitais, etc., com uma rede de baixo custo que cobre toda a cidade. E essas redes permitem fazer uma coisa muito interessante, que é chamada de identificação e localização espacial. Aqui você pode usar vários tipos de identificação do paciente ou do profissional, né? Vocês usam aqui o crachá, né? Eletrônico, mas você pode usar chips, impressões digitais de palmares, reconhecimento de retina, reconhecimento de voz, reconhecimento de face. Eu acabei de implantar agora no Hospital de Base de Rondônia, o nosso instituto implantou um sistema de ponto eletrônico dos médicos usando o reconhecimento de face. E como todo mundo sabe, os médicos no mundo inteiro são um pouco resistentes a fazer o ponto, né? Bater o ponto. Então nós fizemos um negócio assim, a pessoa passa pela porta, bateu o ponto, não precisa fazer mais nada. Ele reconhece com 100% de certeza a face, não adianta querer se disfarçar, pôr barba, ele reconhece do mesmo jeito, certo? Passou naquela arcada que é a porta, o sistema fotografa a cara da pessoa, o rosto, reconhece e já a pessoa passou por aquela porta lá. Então isso foi implantado no Hospital de Base, já está funcionando muito bem e utiliza um sistema brasileiro que utiliza 400 pontos na face, como vocês estão vendo. Não precisa colocar o dedo, não precisa colocar o olho, não precisa colocar a palma, nada. Simplesmente o rosto da pessoa é suficiente para fazer identificação positiva com alto grau de precisão. E uma tecnologia que está sendo cada vez mais utilizada, não sei se vocês conhecem, chama RFID, Radio Frequency Identification, é um chipzinho que você coloca no crachá, ou na roupa da pessoa, ou no objeto, um bem material, e ele se identifica automaticamente para um detector. Então isso você pode usar, por exemplo, para marcar, monitorar e localizar equipamentos médicos, como aquele famoso raio-x móvel, né, que toda hora a gente está perdendo ele, caixas de medicamentos, com medicamentos caros que estão transitando de um lugar para o outro, kits cirúrgicos, né, do centro cirúrgico, frota de transporte. Você pode identificar e monitorar os pacientes, saber onde eles estão num determinado momento, porque tem uma técnica de localização, e, como eu falei, ponto eletrônico, localização dos profissionais de saúde, etc. Então, aquele crachá que vocês usam, que se tiver um RFID, ele vai localizar vocês sem necessidade de acionar o sistema interno de alto-falante ou telefonar para você, para saber onde você está. Ele localiza automaticamente dentro da planta do hospital onde você está, pela última porta que você passou, que recinto, não exatamente, né? E também pacientes, a pulseirinha pode ser usada para identificar o paciente por proximidade. Isso aqui é um leitor de RFID, isso aqui é a pulseira que tem um daqueles chips, que é descartável, inclusive, e no terminal de beira de leito, ele reconhece também automaticamente. Porque o paciente foi transferido de um leito para o outro, no que ele deita no novo leito, o sistema já sabe, ele está no leito tal. O próprio terminal de beira de leito identifica ele. E a coisa mais bonitinha que eu vi isso aqui é um sistema obstétrico, né, na maternidade. A mãe recebe uma pulseira, a criancinha, o neném recebe outra. Quando eles chegam perto, o sistema fala, esse é seu filho, sim. Não, não é seu filho, enganaram, estão trocando. E para prevenir roubo de criança, o sistema tem um alarme, ele cria uma cerca eletrônica. Então, se o paciente com Alzheimer ou o nenê, alguém sair de dentro daquela cerca eletrônica, o sistema aciona alguém que vai lá e fala, o que está acontecendo errado? Esse paciente não pode sair de lá, ou a mãe dele ainda não saiu. Existe uma empresa nos Estados Unidos que só vende um sistema desse tipo, com várias aplicações interessantíssimas, com o fato de que você tem as duas coisas aliadas, a identificação e a localização. Vocês já imaginaram o potencial disso? Para o bem e para o mal, né? Certo? Para o bem e para o mal. Claro que nós vamos aplicar somente para o bem. Mas no futuro, nós não vamos escapar de multa, nós não vamos escapar de ser detectado em qualquer lugar de Porto Alegre. Vai ter detectores disso aí, igual aquele sem parar que tem em São Paulo. Vocês têm aqui a passagem do pedágio, com o carro automaticamente? Que em São Paulo chama sem parar, né? Então, aqui lá é um identificador desse tipo, um tag, um RFID. À medida em que, como São Paulo quer passar uma legislação agora, que todos os carros vão ter RFID, todos, vai ser obrigatório, vai sair de fábrica com isso. Não vai
Do lado do bem, se alguém assaltar o seu carro e levar teu carro, você vai localizar em segundos, né? Do lado do mal, quer dizer, você não vai poder mais escapar do Big Brother. Bom, algumas tecnologias agora, para terminar, que estão no futuro, são a nanotecnologia e a bioinformática, né? Então, isso aqui ainda é pesquisa. Isso aqui não chegou no universo dos hospitais, mas no máximo em 10 anos nós vamos ter vários dispositivos terapêuticos e diagnósticos baseados em nanomecanismos. Pra você ter uma ideia, aqui, essa foto que mostra um mecanismo de relógio, né, semelhante a uma engrenagem, isso aqui é menor que a espessura de um fio de cabelo. Então nós vamos ter nanorobôs, nanomecanismos para fazer uma série de coisas. Na área de bioinformática vai acontecer muita coisa, já está acontecendo, inclusive a incorporação nos hospitais de sistemas de análise de proteínas, de DNA, de macromoléculas orgânicas e de síntese também. Isso vai ser incorporado no nosso dia a dia, assim como o diagnóstico genético instantâneo usando os chamados microchips de DNA e RNA. E a outra coisa que está chegando também nos hospitais, mas que vai ser muito forte daqui 10, 15 anos, vai ser a biônica, ou seja, a produção de órgãos artificiais inteligentes, eletrônicos, como é o caso aqui dessa retina artificial, né, em que uma câmera embutida dentro do olho, vocês estão vendo aqui, ela capta os sinais visuais, né, como se fosse retina, uma retina artificial. E através de um cabo implantado no córtex visual, aqui no córtex occipital, estimula o córtex occipital para prover aquela pessoa cega de uma nova visão, uma visão artificial. Ou então próteses inteligentes, como essa prótese aqui, que é capaz de replicar todos os movimentos do braço e que tem um aspecto bem natural, como vocês estão vendo aqui, certo? Então esse tipo de prótese inteligente na área de ortopedia, de recuperação de movimentos, de membros amputados, é uma coisa que a engenharia biomédica está desenvolvendo aceleradamente, e isso vai se tornar uma realidade no hospital. Então, dentro dessas tendências, e agora já terminando, nós temos que a genética vai assumir um papel preponderante com o auxílio da tecnologia da medicina da metade do século XXI, que é o mapeamento rápido do genoma individual, a detecção e prevenção de doenças com testes genéticos e marcadores, periféricos de baixo custo para o seu PC, para você fazer a detecção de marcadores genéticos, banco de dados de genoma, integração transparente entre órgãos naturais e biônicos e o incremento das funções de órgãos naturais. Então isso aqui, embora pertença ainda ao domínio da pesquisa, é uma coisa que eu acredito que vai repercutir fortemente nos hospitais do futuro e nós temos que nos preparar para isso. Uma coisa que eu recomendaria fazer, que é uma coisa que poucos hospitais fazem, e aí fica uma ideia para vocês, uma contribuição minha, dentre as várias que eu dei aqui, que vocês não vão dormir hoje à noite, muita gente, a Maria Luísa não vai dormir hoje à noite direito. Façam no hospital um centro de inovação, mas não é um centro de tecnologia de informação, não é nada disso, vocês já têm. O centro de inovação é um diretor e algumas pessoas pensantes, malucos assim que nem eu, que ficam preparando o futuro, certo? Porque eu gosto muito do futuro, porque eu vou viver nele. O futuro vai chegar, não adianta, isso aí tudo vai chegar. Só que você tem que se preparar para o futuro. Então, um centro de inovação, ele tem como, é um think tank, né? um grupo de pessoas pensantes, que vai começar a pensar isso, estrategiar, fazer uma estratégia, buscar parceiros tecnológicos. Como o hospital pertence, como o meu hospital, o Hospital de Clínicas da Unicamp, pertence a uma unidade acadêmica e que tem excelência em computação, excelência em engenharia, excelência em educação à distância, excelência em telemedicina, esse tipo de parceria entre um órgão assistencial, alguém que aplica a medicina no dia a dia, que é gerada nos laboratórios, é essencial ter centro de inovação. Então, lá no meu hospital, no Moço Conselho, nós acabamos de montar um centro de inovação. Não precisa dizer que o maluco aqui é o chefe da coisa, né? E que a gente fica assustando o pessoal, porque começa a mostrar essas coisas, porque isso aqui não é ficção científica. Isso vai acontecer muito em breve, ou já está acontecendo. E o impacto sobre a missão do hospital é muito grande. Ok? Então, mostra o último slide agora, por favor. Vai para o end. Isso. Não, pode ir para o final mesmo. Tá bom. Então, isso aqui é o que vai acontecer das perspectivas do futuro, é a criação de um negócio chamado e-saúde, o e-health. É a interligação de todas as organizações numa rede, de vários níveis.
é a padronização de todas as nomenclaturas, de tal forma que os sistemas conversem entre si, independente do hospital, do posto de saúde, etc. É a informatização da rede pública e a integração dela com a rede privada. E a disseminação das tecnologias chaves do século XXI, que, ao meu ver, são o PEP e a telemedicina. Ok, pessoal? Esse era o meu recado. Muito obrigado pela atenção, boa vontade e presença de vocês. Eu não sei se tem agora algum período de pergunta e resposta ou se já estamos liberando. Pega o microfone. Gentileza do professor Sabatini de ficar à disposição responder alguns questionamentos. Não sei se é fácil, depois de todas essas informações, a gente fica, né, pensando em um maremoto de coisas. Doutor, eu vou fazer o seguinte: casa de ferreiro, espeto de aço inoxidável, né? Ainda mais aqui na Terras Gaúchas. Eu vou disponibilizar esse show de slides para a Maria Luísa e mais uma série de referências sobre todas essas coisas que eu falei aqui. E aí vocês podem acessar através da intranet do hospital. Tá bem assim? Vocês têm, né, uma intranet. Vocês têm uma plataforma de ensino e aprendizado? Não? Apoio ensino e aprendizado à distância? Tá. Então vocês podem criar lá um site específico sobre 10 tecnologias do futuro do hospital. E aqueles que quiserem se aprofundar, ler as referências bibliográficas, onde tudo isso que eu falei mostra lá que eu não estou mentindo, né? Ou inventando, mais as imagens que vocês podem usar para as palestras de vocês. Mas eu acho que esse tipo de palestra, embora possa parecer um pouco assim utópico ou ciência ficção, eu me lembro que em 1990, 85, a Luísa é de prova, né? Eu dava essas palestras dizendo como seria o hospital hoje e todo mundo achava que eu era maluco, né? Mas esse hospital do futuro, embora tenha muitas tecnologias que nós não somos capazes de prever, não somos mesmo, porque elas são rupturas, boa parte dessas tecnologias, devido ao ímpeto que elas estão tendo em outros países mais desenvolvidos que o nosso, nós temos certeza que vai chegar aqui algum dia. Pois não. Eu queria primeiro lhe agradecer a palestra, eu acho que é uma coisa intrigante. Obrigado. E, do ponto de vista de fluxo de informações, a gente fica muito interessado com a questão de poder ter um web prontuário, né? Um prontuário que a gente acesse em casa, ou o paciente acesse o seu prontuário eletrônico. A preocupação básica, que é muito forte numa instituição hospitalar, é a questão do tráfego da informação, a segurança desses dados circulando na web, né? Então, o prontuário que a gente tem acesso aqui, dentro do hospital, ele está dentro de uma muralha que cerca, que ele não extravase ou que não seja eventualmente atacado. Como é que o senhor enxerga isso? Quais são as instituições que estão trabalhando com o web prontuário na íntegra e que tipo de medida de segurança que a gente pode se precaver para poder avançar? Eu acho que uma tecnologia que tem que avançar para isso, eu acho que é fundamental. Como fazer e para segurança e sigilo de dados? Ok, tá bom. A primeira preocupação que eu, como médico, teria seria com a segurança da informação, confidencialidade e o bloqueio ou abuso. Devido aos fatos que a gente vê aí de hackers entrando até no site do governo, né, até no site do CIA, a gente fica com um pouco com a pulga atrás da orelha. Será que essa informação que eu estou colocando lá, que é uma informação protegida pelo Código de Ética Médico, tem uma série de repercussões extremamente importantes, se essa informação for mal usada ou for alterada de forma fraudulenta, o que vai acontecer? Bom, nos Estados Unidos existem leis muito severas a esse respeito, e que as instituições têm que cumprir, inclusive o Joint Commission, né, ele exige que sejam obedecidos os padrões americanos de confidencialidade, criptografia, ética, etc. E no Brasil, o Conselho Federal de Medicina tem uma resolução já que certifica os sistemas hospitalares de prontuário eletrônico de acordo com uma série de critérios, né? Eu fui um dos criadores desse sistema, que eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde. A doutora Marisa, também daqui da casa, também foi. E hoje existe uma certificação específica que você tem que aderir a essa certificação do CFM para você poder, por exemplo, dispensar o papel ou disponibilizar isso online de forma pública. O fato é que a tecnologia hoje permite perfeitamente isso, e o sistema que foi desenvolvido para acesso somente interno, ele pode
ser disponibilizado externamente pela web. Aquele sistema que eu mostrei foi desenvolvido em 1999, já demonstrou que isso é possível. E mais ainda, as grandes empresas como o Google, o Yahoo, a Microsoft, a IBM, estão recebendo um tremendo incentivo do governo Obama, que vai gastar 20 bilhões de dólares para tornar o PEP uma realidade. Tanto é que eles vão dar 20 mil dólares para cada clínica médica ou médico que quiser apoiar. Vão dar 20 mil dólares para quem quiser ter o PEP no seu consultório. E o médico vai ter que dar mais alguns mil dólares aí para completar a coisa. E eles estão incentivando as grandes empresas, como essas que eu falei, Cisco, Intel, etc., a fazer consórcios para digitalizar a saúde. Então eu andei experimentando ultimamente alguns desses sistemas. Tem o Health Vault da Microsoft, que é um prontuário eletrônico pessoal que para tu e tua família, que tu podes você mesmo atualizar, muito bem feitinho, e que ele conecta com um monte de outros recursos. Por exemplo, conecta com a Mayo Clinic. Então, se tens diabetes tipo 2 e quer saber as últimas notícias, os últimos tratamentos, o Health Vault automaticamente detecta a tua doença e linka com essa informação na Mayo Clinic de informação para o paciente. Também linka para o profissional para a última atualização da literatura científica sobre aquilo. Tem também o Google Health. Tudo é gratuito, vocês podem colocar e experimentar, colocar o seu próprio prontuário, né? É muito interessante. Você pode fazer de tudo, carregar a imagem, colocar o teu histórico detalhado inteirinho, se tu souberes o seu, né? Eu não sei todo o meu, porque está todo espalhado, né? Mas quem está trabalhando dentro do hospital, ou ele pode colocar ou o paciente. O conceito interessante aí é que esse prontuário pessoal, ele não pertence ao hospital. Ele pode ser usado pelo hospital, pode ser usado pelo consultório, pode ser usado pelo laboratório, pode ser usado pelo governo, pode ser usado pelos planos de saúde, se você deixar. Então, o habeas data, quer dizer, quem você deixa acessar os teus sites, é uma prerrogativa do paciente. Eu acredito fortemente que isso vai se desenvolver muito com toda a população, à medida que ela fique mais consciente do valor da informação para a saúde dela e da sua família, que isso vai virar um repositório fantástico de dados. É que a gente chama de Web 2.0, né? Ou Health 2.0. Você quer construir um prontuário eletrônico com 100 milhões de brasileiros? Coloca o software à disposição deles. Por que você vai seguir o caminho tradicional de fazer o governo desenvolver um software caríssimo, que nunca vai ficar bom, que vai demorar 10 anos? Faz que nem o Orkut faz, o Twitter, todas as redes sociais, uma rede social de informação médica. E em menos de um ano, você vai ter milhões de informações médicas disponíveis para tudo aquilo que eu falei, para epidemiologia, para atenção médica, para atenção quando tu está fora da sua casa, viajando e assim por diante, né? Eu acho isso fantástico. E à medida em que esses grandes empresas que têm muito dinheiro, como o Google, se interessam por isso e colocam isso à disposição, vai virar um novo negócio, você não tenha dúvida. Vai aparecer o anuncinho oferecendo um medicamento para a tua patologia específica. Você não tenha dúvida disso. Porque é disso que eles vão ganhar o dinheiro, do anúncio, certo? Se isso aí é ético ou não, depende dos poderes éticos do país, né, regular isso para impedir abuso. Respondi? Ok. Pois não. Selecionou esse pessoal, esse grupo de inteligência no seu hospital? E são pessoas jovens com mais idade? Como é que é o negócio? Eu diria assim, qualquer pessoa que se interessa por avanços na medicina, eu acho que todos os médicos se interessam, né? Mas do ponto de vista da inovação. Porque uma coisa que o nosso Brasil tem é excesso de criatividade e pouco uso dessa criatividade. Todos nós somos muito criativos, a gente pode ter perfeitamente essas ideias que os gringos têm, só que a gente nunca chega no ponto de usá-las no nosso dia a dia. Então isso seria um grupo de pessoas, independente de idade, independente de profissão, que gostam dessa questão de inovação e que começam a ter ideias de coisas que um dia vão impactar o hospital ou vão ser usadas aqui. Vale tudo. Vale tecnologia médica não eletrônica, como por exemplo sistemas de entrega de medicamentos dentro do corpo, por exemplo, através de vesículas. Tudo o que você pode mudar e muito a qualidade e a resolução de certos atendimentos médicos. Algumas ideias bem interessantes podem ser aplicadas e nem custa muito caro. Se você tem uma ideia dessa e chega para o pessoal do TI aqui do hospital,
ou da universidade, alguma dessas ideias já pode ser implementadas de imediato. Como, por exemplo, aquilo, a monitoração do diabético, da moça diabética, isso é possível hoje em dia. Com qualquer celular dá para fazer isso. Na comunidade europeia, eles têm um sistema que eles monitoram 2 milhões de diabéticos usando o celular. O que acontece? De manhã, ele toca um alarmezinho, mediu tua glicose hoje? Não? Então, por favor, meça e entre. Aí, esqueci, vai lá, pega o aparelhinho, mede a glicemia de jejum, digita os dados, ou o próprio aparelhinho se comunica com o celular e já manda os dados. E isso vai numa base de dados central que tem sistemas inteligentes de software que monitoram o tempo todo, e aí avisa o médico dele, tua paciente tal está com controle ruim de glicose. Olha só o que aconteceu nos últimos dias com ela. Entra em contato para ver o que está acontecendo. Está comendo muito feijoada, esqueceu de tomar um medicamento, o que é. Então, esse tipo de acompanhamento para e passo da doença, principalmente na doença crônica, que é o grande problema das sociedades hoje afluentes, né? Que é diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, uma série de doenças crônicas cuja impacto médico é extremamente reduzido se é feito a prevenção primária ou a prevenção secundária. Então, esse tipo de coisa é que a tecnologia realmente pode ajudar. E esse grupo estaria examinando essas tecnologias, que eu chamo de tecnologias adequadas para o Brasil, não para os Estados Unidos, para a Alemanha, porque elas têm muito mais dinheiro que a gente, certo? Mas tecnologias adequadas para nós, tecnologias às vezes simples, fáceis de implementar, mas que funcionam. Quer ver uma outra tecnologia? Nós estamos desenvolvendo uma pulseirinha, assim, um relógio, que ele mede a temperatura do paciente, tem um acelerômetro que diz se o paciente está de pé, está deitado ou está sem se movimentar. E mede o eletrocardiograma também. Então, se o paciente tiver alguma coisa, imediatamente o sistema tem um sistema de inteligência artificial que decide se ele está dormindo, se ele está parado vendo televisão, ou se ele realmente sofreu uma síncope ou ele caiu no banheiro ou alguma coisa. E aciona um sistema que telefona de volta e fala, aconteceu algum problema? Então, isso é usado hoje na comunidade europeia. Na Itália tem mais de 40 mil velhinhos monitorados por isso, é um sistema extremamente simples. Custa a mesma coisa que esses alarmes domésticos que a gente tem, sabe? Esse que tem um tecladinho e tal, que se alguém abre uma porta, uma janela, tu sabe já se entrou alguém. São coisas desse tipo que se a gente começar a aplicar na saúde, vão fazer uma grande diferença. Então, um grupo de inovação que eu vejo no Brasil, no nosso país, é isso. Examinar sistematicamente a literatura, varrer a literatura, para ver o que estão fazendo de novo, e já começar a pensar com antecedência onde que aquilo pode eventualmente ser impactado, ou impactar ou ser adotado no hospital. Eu sou editor da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde de um boletim chamado SBIS News, onde tem uma média eu faço essa varredura. Então, os assinantes desse boletim recebem por e-mail notícias de tecnologia médica, tudo que saiu de novo, mais delirante, até que alguém está bolando alguma coisa. Então, através dessa monitoração do que está acontecendo de novo em tecnologias, né, é muito interessante você já estar pensando no futuro. É simplesmente isso. Claro que esse grupo, ao examinar essas tecnologias, vai ficar morrendo de vontade de aplicar, né? Aí tem uma diferença entre você deitar, gostar, ver qualquer aplicação e um dia aplicar. Isso aí é da turma da universidade que vai fazer pesquisa, ou é o grupo de TI da universidade, do hospital, que vai ver se aquilo é possível, é viável, quanto vai custar, etc. Mas eu acho que num hospital como a HCPA, que é líder em inovação na área de tecnologia de informação e saúde, isso não vai ser muito difícil. Ok? Respondi, doutor? Respondi? O senhor quer fazer parte do grupo, né? Está recrutado já. Teria o máximo prazer de ajudar vocês, inclusive com a assinatura do boletim das BIS. Você assinou, Maria Luísa? Aparece muita coisa lá, né? 2, 3 vezes por dia tem alguma novidade. Foi feito um levantamento, olha só como a gente está vivendo num mundo maluco. Foi feito um levantamento e de quanto em quanto tempo uma grande novidade na tecnologia médica tem potencial revolucionário. Quer dizer, não é uma novidadezinha, uma modificação incremental, não, uma grande novidade. Sabe quanto que deu? De 15 em 15 dias. Precisa falar mais? Quer dizer, a gente já não consegue ficar a par da literatura da nossa própria área médica, né? Quanto mais na área de tecnologia. Por isso tem que ter gente pensando especificamente nisso. Ok? Sabatini, muito obrigado. Tiveste uma apresentação ímpar, muito boa mesmo. Eu agradeço a presença de todos e está encerrada a nossa atividade.